Fala, torcedor alvinegro praiano, beleza? Dia de jogo, vamos ver aqui, pessoal. Pré-jogo aí, importante aí, as últimas notícias do Santos, que enfrenta hoje o Fortaleza, beleza? Dá essa moral pra gente aí, se inscrevendo no canal, deixando aquele like maroto, pra fazer esse vídeo chegar pra mais santistas e disseminar nosso canal, pra trazendo notícias verdadeiras todos os dias, beleza? Então, sem mais delongas, chega mais, vamos ao vídeo. Parte de baixo, o Santos quer se distanciar do Z4, enquanto o Fortaleza tenta sair de lá. E a grande novidade desta partida é que quem está relacionado? Neymar. Como é a risadinha? Vamos lá. Sábado é dia de duelo direto na luta contra o rebaixamento. Santos e Fortaleza se enfrentam na Vila Belmiro às 4 horas pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o reencontro de Juan Pablo Vojvoda com seu ex-clube. Do lado do Peixe, o treinador argentino poderá contar com o importante retorno do volante Zé Rafael, que estava suspenso na última rodada. Em contrapartida, o lateral Souza recebeu o 3º cartão amarelo no empate com o Botafogo e terá que cumprir suspensão. Tomás Rincon, que vem sendo desfalque devido a um edema na panturrilha, é dúvida. Do lado do Fortaleza, o zagueiro Kusevich e o atacante Lucero voltam a estar à disposição do técnico Martim Palermo. O Leão do Pici vem de uma grande vitória contra o Flamengo no Castelão, mas como visitante o retrospecto não é nada favorável. Apenas uma vitória em 13 partidas fora de casa. No entanto, jogando em casa, o Santos também não tem um bom desempenho, sendo o segundo pior mandante do Brasileirão. O Peixe é o 16º colocado com 31 pontos. Um a mais que o Vitória, primeiro time no Z4. Já o Fortaleza ocupa a 18ª posição, com 27 pontos. Muito bem, tá aí a lista de relacionados do Santos para esse jogo contra o Fortaleza. A notícia foi adiantada no site da ESPN, espn.com.br, texto assinado pela Natália Ferrão. O Neymar pediu para ser relacionado. Ela apurou que houve uma conversa nessa sexta-feira para definir se Neymar seria ou não relacionado. Como vem treinando bem, o craque pediu para estar na partida. Ele volta a ser relacionado, então, depois de 48 dias. Mais informações, mais detalhes, então, no nosso site espn.com.br. Reencontro de Vojvoda com o Fortaleza. E aí, os números do Santos com e sem Neymar. Sem Neymar, 18 jogos, 3, 6, 9. Aproveitamento bem ruim, de 28%. Sobe para 52% com o Neymar, 9 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. O número de gols marcados aumenta e o número de gols sofridos diminui. E a pergunta é: ruim com ele, pior sem ele? 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, aproveitamento de 42%. 9 gols marcados, 10 sofridos. Esse é o Santos depois do último jogo com o Neymar em campo. Então esse é o Santos tentando reagir. Ele atuou a última vez em 14 de setembro contra o Atlético Mineiro. A pergunta é sua: ruim com ele, pior sem ele, seu Elton Serra? É pesado até, né? Ruim com ele. Realmente o Santos não faz uma boa campanha, né? Óbvio, a gente tá vendo na tabela. Eu vejo uma evolução. Então, com o Vojvoda, o Neymar só jogou 2 partidas. Esse jogo contra o Galo e o jogo de estreia do Vojvoda contra o Fluminense, né? E o Neymar, inclusive, jogou como atacante ali, como um 9, jogou como uma referência. Então, a amostragem pouca desse processo de evolução do Santos com o Vojvoda. Não é o suficiente ainda para o Santos respirar tranquilo no Campeonato Brasileiro, mas a gente vê pelo menos uma identidade se formando nessa equipe. E como há uma pressão por resultados, porque o time está ali próximo à zona de rebaixamento, teve o jogo contra o Vitória, que eu acho que deu uma desestabilizada, e depois o Santos acabou empatando com o Botafogo, perdão, por 2-2, traz aí o Santos de novo para um momento de depender só de si e ter esse jogo a menos, em relação aos demais da zona de rebaixamento, principalmente o Vitória, que está ali próximo. Só que o jogo a menos é contra o Palmeiras. De qualquer forma, com o Neymar... Temos 2 jogos, Santos e Palmeiras, em breve. Exatamente. De qualquer forma, Edu, com o Neymar, o time melhorou nos 2 jogos no recorte com o Vojvoda. Eu acho até que o Vojvoda trouxe ele para jogar um pouquinho mais próximo da área. Eu acho que é isso que deve acontecer também. Caso ele entre em campo, mas de qualquer forma é uma boa notícia para o torcedor do Santos a volta do Neymar.
E a tendência é essa, não deve sair jogando, mas deve ganhar minutos durante a partida. Sim. Eu falava de uma evolução do Santos, mas o Fortaleza também acaba de vencer o Flamengo na última rodada. Então, Sim. é jogo... É o famoso briga grande, briga quente. E que reencontro, né, do Vojvoda, onde ele conseguiu fazer história aí, no futebol brasileiro, com o Fortaleza, levando o time à Libertadores, levando uma final de Sul-Americana, mas tendo que vencer o seu antigo clube para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. Mas sim, Fortaleza também melhorou com o Palermo, não o suficiente ainda para cravar que é uma reação de sair da zona de rebaixamento, mas mostra aí que vencer o Flamengo, né, pode vencer qualquer equipe do Campeonato Brasileiro. Intervalo rapidinho. Vamos falar do Santos, que tem um retorno importante. Contrariando as perspectivas iniciais, as informações iniciais, o Neymar só voltaria a ser relacionado mais à frente. Mas agora saiu, nesta tarde, a confirmação que ele vai ficar, pelo menos, no banco de reservas no próximo jogo do time. Quando eu digo que o Santos encerrou nesta sexta-feira o duelo do final de semana contra o Fortaleza. Os desfalques para essa partida, o Souza por suspensão e o Mike. Pelo que a gente pôde apurar durante o treino de hoje, ele teve uma inflamação no joelho, por isso não participou da atividade e não deve estar à disposição do técnico Vojvoda para a partida contra o Fortaleza. Esse vai ser um jogo muito importante, até porque Santos e Fortaleza vivem cenários bastante parecidos ali perto da zona do rebaixamento. O Santos está na 16ª posição, está a 5 pontos de distância para o Leão do Pici, que efetivamente está no Z4 na 18ª colocação. Quem falou sobre esse cenário e também sobre o adversário foi o volante João Schmidt. Não é prazeroso para ninguém essa situação que a gente vive, principalmente jogando num clube como o Santos. E ainda quando se faz jogos contra times que estão acima da tabela, faz bons jogos e contra times que estão abaixo, que a nossa realidade não pode isso ainda, né? Porque acaba que na situação que a gente está na tabela são os confrontos diretos, então... teoricamente a gente teria que somar pontos contra todos os clubes que estão abaixo da tabela. Quem conhece muito bem o adversário do Santos neste sábado é o próprio treinador Juan Pablo Vojvoda, que trabalhou no Fortaleza por 4 anos. Vojvoda. Conhece o clube, conhece os jogadores, sabe como cada um joga, como cada um se comporta dentro de campo. Espero que ele seja pé quente nesse primeiro jogo contra o Fortaleza e a gente possa sair com a vitória. A bola vai rolar para Santos e Fortaleza neste sábado às 4 horas da tarde, na Vila Belmiro. A última vez que o Neymar entrou em campo foi no dia 14, 15 de setembro, se eu não me engano. Tomara que ele volte bem, até porque o Santos precisa dele nessa reta final. Você viu aí pela classificação, pela informação que trouxe a Gabriela Guimarães também. A situação do Santos é delicada. E olha, hoje, inclusive, eu vi uma notícia, uma declaração, na verdade, do presidente do Santos, que ele acha que deve mudar o rebaixamento de 4 times que caem para a Série B para apenas 3. Eu discordo plenamente disso. Na minha visão, deveriam cair 5. Ou você diminuir 18 participantes na Série A e continua caindo os 4. Sabe por quê? Vai dar uma velocidade no campeonato e vai trazer uma valorização ainda maior da Série B, porque os times que não estiverem organizados nos próximos tempos, financeiramente, economicamente, vão ter os reflexos dentro de campo, como a gente está vendo. Eu acho que querer preservar por causa de peso de camisa, por causa de história, não tem nada a ver. Jogo é jogado, campeonato é ganhado com a bola rolando. Esse negócio de querer mudar a regra, acho que não é legal, apesar de respeitar aí a ideia do Marcelo Teixeira. Tomara que isso não se multiplique, não prolifere essa ideia. Acho que não vai ser bom para o futebol. Você em casa decide, pensa o que você acha melhor. Fala isso. Neymar ainda é visto como um jogador diferenciado. E ele é mesmo. Está vendo constantemente com lesões, a gente sabe muito bem disso, mas se ele conseguir aprumar e realizar aí todos esses jogos até o final do campeonato, de repente... Ontem, como eu falei para vocês, eu conversei com uma pessoa importante dentro do Santos, e essa pessoa falou para mim que o projeto não é o Neymar jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque. Porque esse jogo contra o Palmeiras, deixa eu ver aqui na minha tabela, o Santos vai jogar amanhã contra o Fortaleza, certo? O jogo está marcado para quinta-feira.
9h30 da noite, quinta-feira. Ou seja, daqui a uma semana. Se ele for relacionado, ficar no banco, jogar 5, 10, 15 minutos, que é a ideia que ele, o departamento médico do Santos, a comissão técnica tem nesse momento, ele já ganha um certo ritmo de jogo. Vou ser sincero para vocês, não faz parte do projeto do retorno do Neymar ele jogar no Allianz. Mas não fazia parte do projeto do retorno do Neymar ele ser relacionado com esse jogo. Vocês sabem como é que é o Neymar. O Neymar é fominha. Ele quer jogar. E ele se sente em dívida com o Santos. Ele é santista. E ele se sente em dívida, porque ele está vendo a situação dramática do Santos. Ele não quer ficar do lado de fora. Ele quer ajudar de qualquer maneira. De qualquer maneira. Então ele já pediu para ser relacionado com esse jogo, deve, ao que tudo indica, ficar no banco. Tudo indica que ele vai ficar no banco. Tá? Como aconteceu naquele jogo contra o Corinthians no Campeonato Paulista. Naquela partida, todavia, ele não entrou em campo. Amanhã pode entrar? De repente, nesse sábado ele pode entrar. E vou dizer, repito o que eu estava começando a dizer para vocês agora. Não me espantaria se o Neymar, de repente, aparecer na para jogar contra o Palmeiras. Mesmo sendo no gramado sintético. Porque aquele que eu falei para vocês, o Neymar, depois que ele fez aquele jogo contra o Atlético e veio a contusão na sequência, eu perguntei para uma pessoa dentro do Santos se a lesão nesse reto femoral, da coxa direita, etc. e tal, se ela tinha a ver com o sintético. E essa pessoa me disse, não, senhor Mani, pelo que nós apuramos aqui, né, não tem nada a ver com o sintético. Então, se não tem nada a ver com o sintético, ele pode perfeitamente, de repente, ser relacionado também para o jogo contra o Palmeiras. Tá? E o Santos divulgou agora no começo da noite a relação dos jogadores que vão para a partida. Dê uma olhada só. Olha aí, a fotinha do Neymar, tá vendo? Sábado, dia 1º de novembro, 16 horas, Vila Belmiro, Brasileirão 2025, 31ª rodada, relacionados Santos versus Fortaleza. Aí vocês estão vendo. Tá por ordem numérica, né? João Schmidt, Zé Rafael, Robinho Júnior, o Rincon, o Tiquinho, Neymar, confirmado, então, Guilherme, Diógenes, Luan Pérez, William Arão, Cavalheiro, Igor Vinícius, Lautaro Dias, Bilal Brahimi, Barreal, Alex Duarte, Vitor Hugo, Escobar, Roleiser, Sherman voltando a ser relacionado. Por quê? Porque o Mike voltou a sentir a lesão no joelho. Não trabalhou nesta sexta-feira com o grupo e, portanto, o Sherman volta a ser relacionado e fica no banco de reserva. Além dele, o Bom Tempo, o Gabriel Brazão, goleiro, e o Adonis Frias. Certo? Então, pessoal, já deixando os créditos pro Sormani Esporte na Band. Cara, aqui são os relacionados, né? Mas eu acho que o time do Santos vai ser esse aqui. Vamos dar uma conferida aqui rapidão. Então, pessoal, eu não sei porquê, cara. Eu gosto muito do Voivoda, mas do Voivoda, mas ele tá insistindo muito com o Roleze e o Guilherme. Tudo bem, não vai botar os meninos numa situação dessa, mas, cara, pô, eu tiraria aqui, cara. E ele vai escalar de novo. Ele não vai escalar o Arão. Aqui tá mostrando aqui, não sei se é que é no GE. Olha o time do Santos. Gabriel Brazão, Adonis Frias, Luan Pérez, Igor Vinícius e Escobar. O Mike não tá jogando, não tá machucado, né? Então ele colocou João Schmidt, Barreal e o Zé Rafael. Roleze, Lautaro Dias e Guilherme. Olha, que o time não cair, eu fazeria isso aqui, ó. Eu deixaria o Barreal. Eu colocava o Arão. Eu sacaria o Guilherme ou o Roleze sem o Neymar ainda, né? Colocaria o Arão e o Schmidt. Eu colocaria o Zé Rafael mais à frente, jogando ali como se fosse flutuando aqui, né? Fazer um losango aqui com o Zé Rafael, Barreal, né? E o Neymar aqui. O Neymar como um falso 9, porém o Lautaro Dias tem mais vigor físico, voltaria mais para marcar. Eu sacaria o Roleze e o Guilherme. Eu colocaria o Arão e botava o Zé Rafael mais à frente e colocaria o Neymar no lugar do Roleze. Por que isso? Porque o Neymar, pessoal, pode ser o que for, mas se ele tiver 30%, ele é melhor que qualquer um desses aqui do meio para frente. Melhor.
melhor. O Neymar jogue mais à frente, não volte para marcar. Sua função é pegar a bola lá, fazer o que Messi, o Cristiano Ronaldo faz. Usar sua habilidade em curto espaço, não queira alongar muito espaço, entendeu? Que isso aí complica. Então fazeria isso. Então a escalação do Santos hoje vai ser hoje Gabriel Brazão, Adoni Frias, Luan Pérez, Escobar, Igor, Vinícius, João Schmidt, Barreal, Zé Rafael, Roleze, Lautaro Dias e Guilherme. Essa é a escalação, beleza, pessoal? Estamos de volta com o pós-jogo. Tamo junto aí e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários.